Que bom estar aqui com você de novo, mais uma semana começando e a gente poder ter esse tempinho para a gente conversar, refletir, para a gente trocar algumas possibilidades de crescimento juntos, né? Esse é o momento que eu tenho semanal com você aqui no nosso setting terapêutico, no nosso momento, né? Eu quero muito falar com você hoje sobre resolução de problemas. Todos nós temos problemas, mas antes de falar sobre isso, se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para que você seja notificado sempre que tivermos aqui o nosso encontro, o nosso momento juntos. E comente, compartilhe, envie esse vídeo também e os outros vídeos do canal para as pessoas que você ama, para as pessoas que você quer compartilhar um conteúdo importante, que fala comigo, que me direciona, fala primeiro comigo. Tudo que eu falo aqui, primeiro fala comigo e eu trago para você pra gente pensar junto, tá bom? Você tá comigo nessa jornada, tá? Quero falar sobre resolução de problemas. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você algo óbvio, mas que eu acho que às vezes o óbvio tem que ser dito. Sim, todos nós temos muitos problemas, sejam de qualquer ordem, seja problema familiar, problema pessoal, problema financeiro, social, enfim. Todos nós temos uma gama de problemas, muitas coisas para resolver todos os dias. E uma das grandes frentes de trabalho na terapia são técnicas de resolução de problemas. Como que a gente resolve os nossos problemas, Ana? Pagando a nossa conta que a gente vai resolver o problema? Eu tô com problema financeiro, Ana, então para você resolver o meu problema, eu preciso que você me dê um dinheiro que aí resolve o meu problema. É isso que eu quero te mostrar, porque talvez, se esse é seu caso, talvez o problema não seja resolvido só pagando a conta que você tem, porque a gente tem que olhar um pouquinho antes, né? Talvez um comportamento de fazer contas. Então, eu quero te levar a pensar sobre o seu problema. Pensa aí, vamos lá. Qual que é o seu maior problema hoje? Ou então qual é o problema que tá mais assim, gritante, né, para você resolver? Uma coisa importante que a gente precisa pensar é que a gente precisa olhar em torno desse problema, né? Não só a situação em si, mas em torno dela, o que que gera a situação, o que que alimenta essa situação, né? O que que fez com que eu desenvolvesse essa situação ou que eu me colocasse nessa situação, estivesse inserido nessa situação. Então eu preciso ampliar um pouquinho, olhar perspectivamente para este problema, porque aí eu vou ver o cenário por trás desse problema, eu vou ver os reforçadores desse problema e eu vou ver tudo que mantém esse problema, tá? Então vamos falar de problema financeiro, que eu acho que eu vou te dar esse exemplo, que aí você aplica nos seus problemas, seja de qual ordem for, tá? Então imagina que eu estou imersa em dívidas. Eu preciso olhar não só para aquela conta que eu tenho que pagar, porque se eu olhar só para a conta que eu tenho que pagar, eu vou no banco, faço um empréstimo e pago a conta. Ah, resolvi o problema. Não, eu pus um paninho quente em cima, entendeu? Não resolvi não, porque às vezes, se eu olhar perspectivamente, se eu olhar para tudo o que está em torno daquela dívida, quando que eu fiz aquela dívida, por que eu fiz aquela dívida, qual que era a necessidade que eu estava tentando suprir fazendo aquela dívida, né? Como estava o meu emocional quando eu adquiri aquela dívida. Então, quando eu olho em torno daquele problema, eu consigo não apenas ver só o que está acontecendo naquele momento, eu consigo ampliar para ver quando que eu fiz a dívida, por que eu fiz a dívida, o que eu estava querendo sanar de necessidade, era uma necessidade mesmo ou não, porque aí a gente faz uma coisa que minha mãe sempre falava para mim, matar o mal pela raiz. Então a gente olha e vai lá na raiz do problema, no porquê que começou aquele problema. Então se você está num relacionamento abusivo, eu vou sair desse relacionamento, acabou. A possibilidade de você entrar num outro relacionamento abusivo é grande. Porque às vezes
não é só o relacionamento abusivo ou só esse abusador. É todo um comportamento e todo um contexto que te faz estar em relacionamentos abusivos. Entende? Eu tenho muita dificuldade nos meus relacionamentos com os colegas de trabalho. Vou mudar de trabalho. O problema é meu trabalho. Então eu vou mudar de trabalho, vou mudar de empresa, que dá tudo certo. Daqui a pouco, o problema de comportamento da empresa começa a acontecer em outras empresas. Porque às vezes não era a empresa. Às vezes é a maneira como eu lido com os meus colegas de trabalho, ou o tipo de trabalho que eu faço, ou o tipo de empresa que eu me envolvo, ou talvez a expectativa muito grande que acaba gerando uma frustração, enfim. Eu quero te levar a pensar hoje qual é o seu problema e olhar perspectivamente a esse problema. Tentar entender cenários, inícios desse problema, né? Onde tudo começou. Quando tudo começou. Por que que tudo começou? Meu Deus, eu tô agora numa bola de neve. Mas, meu amor, isso começou em algum momento. Não foi do nada. Como eu sempre falo aqui pra vocês, nada é do nada. Então, não tem como eu ter me envolvido num problema, acordei num problema. Não, as coisas elas vão gradativamente acontecendo, sabe? As coisas elas vão tendo um movimento para cronificar, tornar crônica aquela situação ou agudizar, tornar aguda a situação, entende? Então a gente precisa olhar o caminhar das coisas. Por isso que é super importante, dentro das suas possibilidades, dentro das minhas possibilidades, a gente parar um tempinho para se avaliar, né? Como eu tenho me sentido, como estão as coisas, como está o andar da carruagem, né? Como que eu tenho lidado com as coisas, qual é a minha maior dificuldade, o que eu preciso melhorar, né? Será que essa realidade que eu estou vivendo, ela precisa de alguma mudança? Era isso mesmo que eu queria para mim nesse momento? Essas reavaliações, elas são super importantes para a gente ir mapeando a nossa vida e, sabe, podando algumas arestas e se desenvolvendo, e crescendo e amadurecendo. Técnicas de resolução, não existe uma receita, tá? Existem protocolos, assim, que a gente pode pensar que a gente precisa tomar algumas atitudes para resolver os problemas, mas não existe uma receita pronta para todo mundo. Não. Os protocolos e a maneira como a gente leva o paciente ou a gente mesmo a pensar sobre os nossos problemas identifique seu problema. Qual é de fato o seu problema? Por exemplo, eu tô com um problema no meu relacionamento. Isso é muito generalizado, muito generalista, muito ampliado. Qual é o problema? Eu tenho dificuldade em, sei lá, dividir as contas no meu relacionamento amoroso. Ou então eu tenho dificuldade na educação dos meus filhos. Ou então eu tenho dificuldade na comunicação com o meu cônjuge. Ou então eu tenho dificuldade na organização da casa com ele. Tem tudo, entende? Então a gente precisa olhar e especificar esse problema para que aí a gente consiga olhar para esse problema, ver quando que começou, o que eu posso fazer para mudar, o que eu posso fazer para melhorar e principalmente o que eu posso fazer para mudar em mim. É isso mesmo que você ouviu. O que eu preciso fazer para mudar em mim? Porque muitas vezes, eu acho que na maioria das vezes, eu não sei com você, mas comigo, na maioria das vezes eu quero mudar o outro. Eu tô com um problema com o chumbo, então eu preciso mudar o chumbo. Ele precisa mudar, ele precisa fazer diferente. É importante a gente olhar o que a gente também pode mudar, o que a gente também está fazendo de difícil, de dificuldade, o que a gente pode melhorar. E muitas vezes, gente, isso é teórico e empírico. Muitas vezes, quando a gente começa a mudar o nosso comportamento, a investir de uma forma diferente, o nosso comportamento impacta na vida da outra pessoa. O que a gente fala, muitas vezes não impacta. O que a gente fala, muitas vezes a pessoa toma como um pitaco, como uma cobrança,
como qualquer outra coisa, menos uma possibilidade de mudança, uma possibilidade de melhorar. O que a gente fala muitas vezes não gera o impacto que a gente gostaria que gerasse. Então, a gente precisa começar a se comportar, porque o comportamento gera comportamento. Gentileza gera gentileza. Comportamento gera comportamento. Então, se a gente começa a olhar para os nossos comportamentos, a gente começa a identificar necessidades de mudança e impactar as pessoas. Então, retoma. Todo mundo tem problema. Qual é o seu problema? Qual é a mais... E a gente tem uma tendência terrível de achar que, meu Deus do céu, o meu problema é intransponível. Isso, às vezes, pode ser uma distorção cognitiva. A gente vai sempre falar de distorções aqui, porque pode ser uma distorção que se chama ampliação, ou maximização, ou catastrofização. Tem uma outra distorção que se chama catastrofização, que a gente catastrofiza as coisas. Respire fundo, olhe para o seu problema, identifique, pense sobre ele, quando ele começou, o início de todas as coisas e possibilidades possíveis, reais, verdadeiras de pequenas mudanças para isso, tá? Você tem aí um número altíssimo de dívidas, você não vai pagar isso amanhã. Então comece a olhar devagarzinho, tentando pensar em estratégias, tentando pelo menos olhar para o seu comportamento, né? De talvez um comportamento mais ativo e em aquisição de dívidas e tudo mais, olhar para a sua ansiedade. Então, quando a gente olha para o problema, a gente vai ampliando para o cenário e para os reforçadores, para que a gente consiga, de uma forma racional, de uma forma concreta, planejada e eficaz, resolver os nossos problemas. Não é o fim do mundo. É muito invalidante virar falar para você assim, tem gente com muito mais problema que você. Não é sobre invalidar o seu problema, mas é sobre trazer uma realidade de intensidade para ele. Olha para ele, pense em estratégias de solução, de resolução. Ana, mas eu tô com um problema que não tem solução. Existem problemas que não têm solução. Problemas de talvez um diagnóstico com prognóstico fechado, um luto, né? Um término de relacionamento, porque a gente não pode obrigar ninguém a estar com a gente, né? Muitas coisas que são assim, não tem aquela solução que nós gostaríamos, mas existem soluções no sentido de acolhimento pra gente e mudança de rota. Existem soluções, as soluções às vezes não são as que nós gostaríamos, mas existem soluções para te acolher, te dar saúde mental, te dar paz, te dar um novo olhar para as coisas, um novo direcionamento, te dar aceitação de dias difíceis e te dar a possibilidade de olhar para momentos bons. Pensa sobre isso, tá? Fale aqui pra mim, se eu puder te ajudar, eu tô por aqui, divide comigo. Ótima semana, ótimos resultados para você e a gente se fala e a gente se vê, tá? Beijos!